Ele fez justiça. Acabou com o reinado de leões cruéis e impiedosos. Foi o libertador de fêmeas cansadas de serem oprimidas e exploradas. Se tornou o grande matador de búfalos. E no vídeo de hoje, você vai conhecer a história do incrível leão Skimmer, o lendário príncipe de Okavango Delta. Fique conosco até o final desse vídeo, que você vai surpreender. Então já vai deixando seu like e se inscrevendo para estar fortalecendo o canal do amigo. O meu nome é Rodrigo, e esse é o canal Youth Animals Wild. Skimmer, um leão macho que acabou com o clã que vinha controlando grande parte de Duba Plains há incríveis 11 anos. Dois leões machos conhecidos como os Duba Boys eram responsáveis pelas terras. Eles acasalavam com as leoas de outros bandos, entravam e saíam das coalizões quando bem entendiam. Os outros leões tinham que lidar com o medo de perder por completo seu domínio para os Duba Boys. E além disso, viviam em guerra com as manadas de búfalos. Eram chamados de a Grande Peste Negra. As espécies viviam em batalha. Os leões de Duba Plains são conhecidos pelo seu grande porte físico. Eles vivem em uma área cercada por lagos e rios, e por isso têm o costume de nadar frequentemente. E é graças a esse esforço físico que eles têm uma aparência diferenciada dos outros leões. Para eles, não é difícil abater um búfalo. Os gados tinham conhecimento do potencial dos predadores, e quando avistavam um grupo ou apenas um leão, eles se reuniam e começavam a atacá-los para se defender. Os Duba Boys tinham como reféns 3 bandos. Eram machos ousados, abusados, não tinham medo, mas seu reinado estava prestes a ter um fim. Em um desses bandos reféns de seu domínio, havia uma leoa que estava prestes a dar à luz ao leão que acabaria com tudo que os Duba Boys haviam construído. Ela tinha acasalado com um dos machos Duba Boys. O jovem leão nasceu no ano de 2002. Ele cresceu com seus irmãos e viveu no norte das planícies de Duba Plains. O jovem príncipe se desenvolveu rápido. Era um leão esplêndido. Se diferenciava de seus outros 3 irmãos, pois era o mais forte. Ele precisava aprender rapidamente tudo que um leão tinha que fazer para se tornar um excelente rei e cuidar de seu bando. Os Duba Boys eram perversos. As leoas Skimmer estavam à derivas. Os machos que as comandavam haviam partido, pois não queriam aceitar os filhotes que elas haviam gerado com os Duba Boys. Eles queriam exterminar os filhotes, porém elas não permitiram e lutaram pela vida de suas crias. Elas estavam desprotegidas, ficavam à mercê dos Duba Boys. Por isso, quando seus filhotes cresceram, elas cuidaram de fazer deles grandes guerreiros. E o príncipe Skimmer se destacou dos demais, e por isso passou a ser o representante do grupo. De início, seu grande problema não era os Duba Boys, e sim os búfalos, as hienas e a coalizão do sul. Esses foram os primeiros desafios do príncipe Skimmer. Em um combate com os búfalos, ele perdeu um de seus irmãos. O grupo passou a ter apenas 3 machos. Na situação em que ele se encontrava, quanto mais machos ao seu lado era melhor, pois ele estava cercado de inimigos, e toda ajuda era bem-vinda. Foi realmente difícil para ele lidar com tudo de uma vez, mas o pequeno jovem conseguiu solucionar todos os seus problemas. Seu bando tinha grande sucesso em suas caçadas e conseguiam pegar grandes presas. Ele era um leão inteligente, pois quando abatia sua presa, a escondia dos seus rivais. Daquela forma, o grupo podia se alimentar bem por dias. Os Duba Boys ficaram por um bom tempo ausentes sem fazer visita às leoas Skimmer.
e por isso não estavam a par das novidades. Logo, o príncipe Skimmer foi ganhando fama e não demorou muito para que os Duba Boys tivessem conhecimento dos seus feitos. Skimmer não era o único que tinha em suas veias sangue dos Duba Boys. No início do vídeo, eu comentei que os Duba Boys tinham como reféns 3 grupos. Um deles eram as leoas Skimmer. Nesse meio estava o grupo Tissaru. Nele havia 5 leões machos com o sangue dos Duba Boys. Desses 5, 3 deles se tornaram verdadeiros assassinos. Eles eram mais velhos que o Skimmer. A velhice foi o ponto fraco dos 3 machos. Eles defendiam suas leoas com dentes e garras. Eram igual aos Skimmer. Em um certo momento, eles se encontraram. Eram os machos Skimmer contra os machos Tissaru. Os jovens saíram vitoriosos. Skimmer ganhou o território deles e suas leoas. Ele se tornou um verdadeiro guerreiro. Derrotou seus irmãos desconhecidos. A geração dos Duba Boys era grande e foi um de seus descendentes que acabou com um deles. Antes disso acontecer, os Duba Boys enfrentaram seus próprios problemas. Por isso, não estavam muito a par do que estava acontecendo. Eles eram sim leões extremamente fortes, mas a idade também chegou para eles. Eles ultrapassaram a estimativa de vida dos leões. Um leão com 11 anos de idade já é considerado idoso. Os Duba Boys já tinham 16 e estavam extremamente velhos, mas não acabados, pois foram confrontados por um grupo de leões forasteiros. Eram jovens fortes e estavam no auge da idade. Mesmo assim, eles não foram derrotados. Sua experiência em luta os fez vencedores daquele combate. Em um certo momento da luta, os forasteiros se intimidaram ao verem o tamanho da força e imponência dos Duba Boys. Isso fez com que eles recuassem. Porém, eles fizeram grandes estragos nos 2 machos. Os Duba Boys ficaram com ferimentos graves e notáveis. Um deles teve sua coxa gravemente aberta. Quando seus rivais partiram, ambos caíram no chão, vitoriosos, mas sem forças. Foi uma batalha ardente e dolorosa. No dia seguinte, eles foram intimidados por outro grupo de leões jovens, mas esses estavam em número menor comparado ao grupo anterior. Eles estavam cansados graças à luta anterior, mas não recuaram. Quando a luta estava prestes a começar, eles foram interrompidos por um grupo de búfalos em debandada. O local virou um verdadeiro caos. E no meio da confusão, um dos Duba Boys foi chifrado no peito. Ele estava com um ferimento grave na coxa. Com a invasão dos búfalos, o confronto não aconteceu. Os Duba Boys passou a ser representado por um leão solitário. A morte de seu parceiro deixou o Duba Boy bem abalado. Essa foi a peça-chave para o seu fim. Skimmer só se tornaria o verdadeiro rei quando derrotasse o reinado dos Duba Boys. E ele foi atrás dessa conquista. Ele se aproximou do território deles e com um rugido provocou seu pai. Nesse momento, o último Duba Boy percebeu que algo ruim estava prestes a acontecer. Ao chegar no território dos Duba Boys, Skimmer acha a carcaça de um búfalo morto. O último macho dos Duba Boys havia abatido aquela presa e deixou naquele local para comer o resto mais tarde. Skimmer decidiu se apossar da carcaça. Nesse momento, o macho Duba Boy aparece. Os dois se olham fixamente. O jovem Skimmer se impôs demonstrando que estava ali para tomar suas terras. O Duba Boy percebeu que se ele lutasse, não iria conseguir sobreviver. Então, Skimmer o expulsou. O que foi um dia um leão poderoso, voltou a ser um leão nômade. Skimmer foi misericordioso com ele, e muitas vezes permitiu que ele se alimentasse de suas presas, mas sempre o lembrava de quem estava no comando. Duba Boy tentou pela última vez caçar um búfalo.
e assim como seu irmão, ele foi gravemente ferido no peito. Ele não morreu na hora. Após ser machucado por sua presa, caminhou até um poço de água e quando se abaixou para beber, desfaleceu. E aquele foi seus últimos segundos de vida. Ele morreu tentando beber água. Skimmer passou a ser o rei daquelas terras. De 2008 a 2013 ele governou com sucesso o Okavango do Delta e se tornou pai de várias gerações de filhotes, assim como seus pais antes dele. Ele provou ser um pai carinhoso e um grande protetor de suas fêmeas. Ele também fez um nome para si mesmo. Ficou conhecido como um grande caçador de búfalos, do qual seus orgulhos se beneficiaram bastante. Ao longo dos anos, lutou contra vários intrusos sozinhos e acompanhado de suas leoas. Ele deu uma grande estabilidade de vida para seu orgulho. Viveu durante um bom tempo em paz e harmonia. Infelizmente, ele também teve seu fim. Em 2013, uma coalizão de 3 novos machos invadiram seu território. Ele lutou e defendeu seu território deles durante longos meses. Mas em um dia, ele não suportou mais e acabou perdendo a luta. Após a batalha perdida, ele desapareceu e nunca mais foi visto. Seu reinado teve fim. Essa história foi chocante e fascinante. Skimmer nasceu como um príncipe e morreu como um verdadeiro rei. Ele foi simplesmente um dos maiores leões da história de Okavango Delta. Um grande guerreiro. Uma verdadeira lenda. Mas e você? Já conhecia essa fantástica história? Deixe nos comentários sua opinião sobre o assunto do vídeo. Se você gosta de conteúdos e histórias como essas, deixe sua sugestão de vídeo nos comentários, que provavelmente iremos trazer aqui no canal. Não deixe de se inscrever e de deixar o seu like para estar fortalecendo o nosso trabalho. É de graça, galera! E dessa forma, você vai estar ajudando o nosso canal a crescer e contribuindo para o nosso trabalho, que é trazer conteúdos incríveis e de qualidade para você. E fique agora com um desses 2 vídeos recomendados para você. Muito, mas muito obrigado por assistir. E até a próxima, galera. Fui!